No Frente a Frente, esta quinta-feira, Ana Gabriela Cabilhas, do PSD, e Pedro Anastácio, do PS. Boa noite aos dois. Obrigada pela presença. Ana Gabriela, vou começar por si. Mário Centeno, ficou claro ontem na entrevista que deu à RTP3 que vai à procura de um segundo mandato como governador do Banco de Portugal, mas o Executivo acusa-o de falta de independência. Na sua opinião, Mário Centeno deve continuar ou não? Boa noite a ambos e cumprimentar também quem nos está a acompanhar em casa. E sobre essa matéria, eu remeto para as declarações do Ministro das Finanças hoje. Essa questão é uma questão para já extemporânea, uma vez que o mandato termina em julho. Aliás, o assunto da recondução ou não nem sequer foi discutido no seio do Governo e, portanto, parece-me adiantado estarmos a ter essa discussão neste preciso momento. Pedro Anastácio, qual é a posição que tem sobre a continuidade ou não de Mário Centeno, que foi uma escolha do anterior governo à frente do Banco de Portugal? Boa noite, Marisa. Boa noite, Gabriela. Boa noite aos telespectadores. Bem, eu, do meu ponto de vista, acho que o governador Mário Centeno tem todas as condições para ser reconduzido à frente do Banco de Portugal, se for essa a sua intenção. Tem feito um bom trabalho, tem sido um bom governador do Banco de Portugal, foi um extraordinário Ministro das Finanças, é uma pessoa querida dos portugueses e, por isso, desse meu ponto de vista, acho que tem todas as condições para ser reconduzido. Agora, o que eu achei nesse processo foi que, apesar de, como a Gabriela ter referiu e ter dito que o Sr. Ministro das Finanças disse que era extemporâneo, o que o Governo não fez foi desmentir exatamente essa notícia. E parece-me que, do ponto de vista daquela que é uma elegância, a forma correta de gerir os processos, acho que essa era a declaração que se impunha, até porque estamos ainda bastante distantes do prazo do término do Governador do Banco de Portugal e parece-me que um processo conduzido com decência, com respeito institucional, seria feito dessa forma. E, lamentavelmente, isso não aconteceu. Mas isso é uma tendência do Governo, porque o Governo, se há coisa que tem se focado, mais do que dar respostas àqueles que são os problemas dos portugueses, é colocar pessoas, e colocar pessoas aqui e ali. E há um aspecto em que os portugueses já sentem muito bem o que é o resultado desta irresponsável colocação de pessoas e desta prioridade governativa, que é na área da saúde. Todos os portugueses hoje percebem que não existe uma melhor gestão da saúde em relação à que existia, nomeadamente com o anterior CEO, diretor executivo do SNS, e agora, e face à situação que temos hoje. E por isso, mais importante do que um governo focado em nomear e colocar pessoas, é preciso um governo a responder aos problemas dos portugueses. E, lamentavelmente, não temos isso e, pior, ainda temos processos como este que são profundamente deselegantes e desrespeituosos, diria até, para a forma de nos relacionarmos. Falemos de presidenciais, porque uma das notas que ficou da entrevista que Mário Centeno deu ontem à RTP3 foi a de que não será mesmo candidato às presidenciais em 2026. Pedro Nuno Santos depois também veio dizer que, enfim, é uma escolha pessoal, mas que o PS vai apresentar um candidato melhor do que aqueles nomes que se ouvem à direita. Como é que comenta estas palavras de Pedro Nuno Santos? Antes de ir aí, permita-me só responder, porque de facto não aceitamos lições por parte do Partido Socialista, nomeadamente naquilo que é a própria invasão do aparelho do Estado, e é mais do que natural que o Governo, nomeadamente na área da saúde, queira ter pessoas da sua confiança e que permitam implementar a estratégia e a visão que é diferente da visão do Partido Socialista. Os resultados estão à vista, sobre os candidatos à direita, portanto, relativamente aos candidatos. Sim, crise do INEM, para o qual os senhores têm muita responsabilidade devido à forma como retiraram toda a almofada financeira do INEM e, portanto, nós herdámos do ponto de vista da saúde um grande fardo e um grande peso, e a senhora Ministra está a mostrar resultados em avanço muito difíceis. Em 60 dias que apresentávamos um plano de emergência e transformação para a saúde, eu estou certa de que os portugueses estão a acompanhar e que fazem uma avaliação daquilo que foi o resultado do Partido Socialista. Sim, os que precisaram de ir às urgências e que viram que estavam mais fechadas. Miguel Guimarães, que disse que na campanha eleitoral que até ao inverno teriam, os portugueses teriam todos médico de família. Não é por estar a atropelar, porque lá em casa os portugueses percebem mais ou menos aquilo que eu estou a dizer e, portanto, este Governo está a ter uma visão diferente. Aliás, foi ontem bem explanado no debate quinzenal. Relativamente aos candidatos presidenciais, essa é uma escolha
dos próprios. Eu não sei de que candidatos ou de que informação tem o secretário-geral do Partido Socialista relativamente aos candidatos da direita, em particular do Partido Social Democrata. Essa é uma avaliação que deve com certeza o PS apoiará um candidato bem melhor do que aqueles que se apresentam à direita. Deve-se fazer uma avaliação ainda sem conhecer sequer pessoas que avancem e candidatos que avancem. Aliás, tem havido muito comentário, muita teorização, muita especulação, muitos cenários que são postos em cima da mesa, quando na verdade sabe-se ainda muito pouco e, portanto, a intenção da candidatura... Por exemplo, Luís Marques Mendes é praticamente dado como certo que vai avançar com uma candidatura. É a própria que o está a dizer, quer dizer, eu não sei que informação privilegiada... Não é própria, são fontes ligadas ao PSD que o dizem. Não sei que informação, eu não disponho dessa informação, a avaliação é dos candidatos, é dos próprios, é uma intenção que é pessoal e aquilo que creio que importa aos portugueses é, de facto, no momento da apresentação dos candidatos, que é uma manifestação da sua própria vontade, que de facto tenham a definição do pensamento e da visão para o país, que assegure uma moderação dos poderes soberanos e creio que haverá também um momento que não seja este, que também me parece um bocadinho adiantado para a discussão dos candidatos presidenciais. Acha também, para utilizar a palavra de Luís Montenegro, que é extemporâneo começar a falar agora dos candidatos presidenciais nesta altura? Nós ainda temos umas eleições antes destas, as eleições autárquicas e, portanto, ainda haverá muito tempo a correr. Doutor Anastácio, com aquela declaração ontem de Mário Centeno a afastar de todo a corrida às presidenciais de 2026, foi uma desilusão para o Partido Socialista? Perder o nome com Mário Centeno? Bom, primeiro deixe-me só dizer aqui uma coisa que eu reparei, e até no debate, na pergunta que estava a fazer, já sabemos que Marcos Mendes candidatar a Gabriela será a única portuguesa surpreendida do lado da direita, mas é engraçado. Agora, para responder à sua pergunta, é aquilo que me dizia. Bom, eu acho que o Partido Socialista tem, e daquilo que tem já naturalmente aparecido no espaço público, tem um conjunto de nomes e pessoas capazes para desempenhar muito bem a responsabilidade de ser Presidente da República do país. E por isso, parece-me que é importante para o centro-esquerda que não exista proliferação de candidaturas. Isso parece-me um aspecto importante. Depois também me parece que o que é importante para estas presidenciais é ver qual é que é o conhecimento do ponto de vista da Constituição, porque um Presidente da República tem uma obrigação naturalmente de defender a Constituição, de fazer cumprir a Constituição, deve conhecer exatamente quais é que são os seus poderes, não invadir a esfera de outros poderes, nomeadamente também do poder executivo. Depois, parece-me que numa altura em que os nossos aliados, do ponto de vista geopolítico, dão sinais de fraqueza, que é importante que seja uma pessoa, que seja um europeísta convicto e que saiba o valor de uma União Europeia a trabalhar em conjunto e como um grande bloco. Depois, parece-me também, além disso, face à predominância que o tema da imigração vai tendo no debate e no espaço público, seja uma pessoa qualificada para desmistificar preconceitos, falsas narrativas, que deve também ter reunidas essas competências. E neste pleno deste conjunto de competências vai surgir, certamente, o que a Marisa perguntava, um muito melhor perfil do que todos os nomes que têm surgido do ponto de vista da direita. Sobre Mário Centeno, naturalmente, António José Seguro seria um bom perfil? Mário, não vou entrar na qualificação de nomes, prefiro fazer esta discussão do ponto de vista daquelas que são as características necessárias para termos um bom Presidente da República. E, a meu ver, são estas que identifiquei. E, indiretamente à sua pergunta, naturalmente que Mário Centeno é um grande ativo do país. Foi um extraordinário Ministro das Finanças, com resultados, com provas dadas. É também um excelente, extraordinário Governador do Banco de Portugal, mas naturalmente estas candidaturas são pessoais. E daria um bom Presidente da República? Acho que a reflexão que lhe conhecemos em nada o desqualificaria para a função, mas é como eu digo, existem na área do Partido Socialista inúmeras pessoas que têm estas características que eu referi, que serão um ótimo Presidente da República, tal com as características que o Secretário-Geral do PS disse, um melhor nome do que em relação a todos os que têm sido falados da direita. Falemos agora, todos os portugueses. Sim, falemos agora das eleições que vão anteceder as presidenciais, as autárquicas que estão marcadas para este ano. Já se sabe que Alexandra Leitão vai ser a candidata do PS, mas do lado do PSD continuamos sem nomes, ainda que se suponha que Carlos Moedas vai recandidatar-se. A Gabriela também vai ficar surpreendida quando Carlos Moedas recandidatar. Eu não vou contribuir para uma teorização e cenarização. Não creio que seja essa a minha forma de estar e de estar a contribuir assim para esse mesmo debate. Para isso existe
dizem muitos comentadores. A este propósito, Carlos Moedas, que ainda não é candidato oficialmente, mas sobre Alexandra Leitão, o que disse quando se soube da escolha foi que ela é colada ou representa a ala mais radical do Partido Socialista. E o que eu pergunto é se subscreve estas palavras do autarca de Lisboa. Aquilo que eu consigo, aliás, rapidamente apontar foi a quando do anúncio da candidata do Partido Socialista, nomeadamente da doutora Alexandra Leitão, o tema da segurança e, portanto, como um tema importante e do reconhecimento da importância da segurança para a cidade de Lisboa, aí já foi oportuno e aí já se reconhece a importância deste tema e, portanto, é já conveniente para aquilo que é o debate e a nível autárquico e, portanto, também gostava de ouvir até o Pedro sobre isso, porque, no fundo, aquilo que nós conseguimos perceber, aliás, vindo até de um Partido Socialista que, nomeadamente Pedro Nuno Santos, que acusa este governo de ser o mais extremista da última década e, portanto, eu sempre aprendi e sempre me ensinaram que quando nós apontamos o dedo, temos outros 4 a olhar para nós e, de facto, aquilo que vemos é um Partido Socialista mais extremado, mais radicalizado e vimos isso não apenas neste fim de semana, quando, nomeadamente nas ruas de Lisboa, competiu pelo espaço na rua com os extremos, quer ao lado e colado ao Bloco de Esquerda e ao PCP, mas depois também, quando vemos a extrema-direita, o outro lado também a ocupar a rua. Por um lado, um total colar e uma tentativa de colar as forças de segurança a radicalismo, a xenofobia, a racismo e depois, do outro lado dos extremos, um aproveitamento da vida das forças de segurança e, portanto, creio que de forma muito consistente para a perda da democracia vimos várias vozes por parte do Partido Socialista e por oposição daquilo que vimos no Parlamento pela voz do Dr. José Luís Carneiro quando falou deste tema da segurança. Portanto, creio que é um reflexo daquilo que temos visto, quer enquanto líder parlamentar e daquilo que tem acontecido no Parlamento. Pedro Anastácio, qual é a avaliação que faz das palavras de Carlos Moedas sobre Alexandra Leitão? Primeiro que tudo, eu quero aqui saudar a disponibilidade da doutora Alexandra Leitão avançar. E quero dizer porque que acho que estou feliz com a notícia e que acho que foi uma excelente decisão do secretário-geral do Partido Socialista. Primeiro porque Alexandra Leitão é verdadeira, é frontal, é competente e resolve problemas. Isto é tudo o que Carlos Moedas não é e que faz tanta falta a Lisboa. E só por isso eu quero saudar-lhe a iniciativa de avançar e desta falta que faz a Lisboa. Enquanto esteve também no governo socialista. Depois, a Gabriela disse aqui um tema sobre segurança. Agora é a minha vez. Se preocupava, não é? De o interromper, agora é a minha vez. E então, dizia eu, segurança. O que é que temos, Carlos Moedas? Videoproteção através das câmaras, até agora o mandato inteiro, 3 anos a arrastar os pés. As câmaras que estão instaladas foram instaladas pelo Partido Socialista. Iluminação pública, porque a segurança constrói-se em diferentes dimensões. Vemos a rede da iluminação pública, muita dela avariada, sem funcionar. Outra, a ausência de resposta. Por isso, o que Lisboa precisa é mesmo de uma pessoa com capacidade de resolver problemas no dia-a-dia. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa foca-se mais a fazer vídeos para o TikTok e para o Instagram do que resolver os problemas dos lisboetas. E o que os lisboetas precisam é desse tipo de liderança, desse tipo de decisão, desse tipo de pessoas. E por isso, eu naturalmente estou muito feliz com a disponibilidade de Alexandra Leitão avançar à Câmara Municipal de Lisboa. Acho que é uma grande sorte para os lisboetas quando poderem contar com a sua disponibilidade. Depois quero ainda dizer alguma coisa sobre esta ideia do radical, porque nós já vimos que isto é o soundbite da campanha. Carlos Moedas, para não discutir aquilo que é os resultados da sua governação e a ausência de respostas que dá aos lisboetas, seja no lixo, seja no trânsito, seja na segurança, como eu aqui referi, faz um soundbite. E conta, para esse efeito, com o auxílio da direita. Aliás, vimos aqui também a Gabriela a subscrever esta lógica sobre a manifestação dos extremos saíram à rua. Quer dizer, isso é um perfeito disparate. Foi uma manifestação completamente... Deixe-me continuar outra vez, já que se incomodava. Vimos Ferro Rodrigues, vimos pessoas como Vera Jardim, vimos uma manifestação positiva pelos direitos das pessoas, pelo cumprimento da Constituição, pelas condições, ou seja, condições normais da democracia. E esta, porque o Chega quis fazer um ato provocatório, já agora numa alusão ao fascismo, com as tais camisas negras, vemos o Sr. Primeiro-Ministro ter uma declaração deplorável, a tentar ludibriar os portugueses com esta ideia dos extremos para não discutir nada. E depois, tristemente ainda para mim, vemos até pessoas mais jovens como a Gabriela reproduzir esta mensagem sistematicamente. O que não vemos é uma discussão
sobre os problemas, e lá está, sobre os problemas que existem em Lisboa, e por isso vamos para o soundbite. É onde Carlos Moedas está confortável. Quero responder, porque de facto, se viermos, e espero bem que não, se aquilo que é a expectativa do Partido Socialista fazer na Câmara de Lisboa, se for aquilo que fez ao país durante os últimos anos, então de facto o que vemos é uma cidade a arrastar os pés com inúmeros... Não é a realidade, com inúmeros problemas acumulados, porque eu não vi essa preocupação, nomeadamente de pessoas que tiveram responsabilidade nos governos de António Costa e que hoje nos trouxeram ao Estado, nomeadamente da ausência de valorização das forças de segurança, que foi este governo que valorizou, nomeadamente... Nós também valorizamos forças de segurança. Da PSP e da GNR, não valorizaram. Foi este governo que fez. A PJ. Ou seja, o que têm a dizer é se não faziam a valorização à PJ. Não, o que os senhores têm que dizer é se de facto a PSP e a GNR não são merecedoras do aumento. Do nosso ponto de vista, achamos que até tiveram aquém porque falharam o acordo. Para além disso, o aumento de veículos e de recursos e de infraestruturas para as polícias e para as forças de segurança. E para além disso, há finalmente uma valorização daquilo que é a tranquilidade, a promoção da ordem pública e um estado de segurança, que é aquilo que temos de trabalhar todos os dias. Porque os senhores ficam na ideia de que ficam quase que sentados à sombra da bananeira a achar que a segurança é um dado adquirido, mas não é. Tem que se trabalhar todos os dias. Enquanto os senhores continuarem a negar, continuarem a negar a realidade e não ter noção daquilo que diz respeito à vida dos portugueses, nomeadamente nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, parece que não vêem as notícias nem a realidade. Olha, eu falei de trânsito, higiene urbana, segurança, a coisa mais real da vida dos lisboetas, nomeadamente com as estatísticas e com aquilo que diz respeito aos relatórios de segurança interna. Os senhores continuam a não querer ver o aumento da criminalidade violenta e grave. Aquilo que conseguimos ver... Nós sabemos ler relatórios, a tendência é descida constante sem prejuízo de picos de aumento. Sabe ler os relatórios, nomeadamente no índice da paz, e não conseguem identificar que estamos pelo pior resultado desde 2015. Agora, o que não podem esperar é que este governo governe para aquilo que são as preocupações da oposição. Não, este governo governa para aquilo que são as preocupações dos portugueses. E os portugueses preocupam-se com a segurança e, portanto, eu não tenho dúvidas algumas de que aquilo que este governo tem a apresentar, nomeadamente, vimos ontem, no debate quinzenal, que foi de facto caricato com o desnorte total da oposição, nomeadamente do Partido Socialista. Sim, isso foi verdade, em matérias, nomeadamente, de economia, de segurança, também em matéria de imigração, em várias dimensões. Fala de tudo. Não, para mostrar... Para terminar, porque eu depois vou dar a palavra a Pedro Anastácio. A competência e a capacidade deste governo realmente responder aos problemas da vida das pessoas. E é para isso que nós estamos concentrados. Rapidamente, ora bem, eu acho que no debate quinzenal vimos uma coisa: falta de ação, falta de resultados. Primeiro-Ministro focado em ser líder da oposição, como ainda se estivesse na figura de fazer oposição ao anterior governo socialista. E as pessoas querem as respostas para os dias de hoje, para os problemas que têm de hoje e para o seu futuro. Depois, na economia, eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro desconhece que a União Europeia tem políticas económicas e seleciona setores estratégicos. Por exemplo, setor da transição digital ou setor daquela que é a transição energética. Que não escolhia. Ora, temos aqui dois setores. Uma escolha política, uma escolha de seleção. Quais é que não escolhia? Pronto. Mercado de trabalho, Sr. Primeiro-Ministro. Estou-lhe a dizer, já acabei de identificar dois. Diga aqueles que deixa para trás. Diga aos empresários, aqueles setores que deixa para trás. Essa aqui é a pergunta difícil. E não vi o secretário-geral do Partido Socialista a não responder. Aliás, há debate que era importante fazer para o país, sem ser em termos populistas, era este, sobre setores é que vamos escolher. Olha o que a Gabriela se refugia. Deixa-me dizer, a Gabriela refugia-se assim, não vamos fazer escolhas, porque nós não queremos dizer aos empresários quais é que não escolhemos. Nós não temos uma perspectiva dirigista do Estado, nem vamos querer voltar a ter uma face dirigista. A União Europeia tem políticas que seleciona setores. Vocês não são contra a União Europeia, que eu saiba. Mercado de trabalho, vimos 440 despedimentos coletivos entre janeiro e novembro. Representam e abrangem 5.700 trabalhadores. Crise nos têxteis, no setor da produção de componentes automóveis. E o acompanhamento que este Ministro da Economia está a fazer. Médicos de família disseram que até o inverno estava 1,5 milhão de portugueses sem médicos de família. Cirurgias oncológicas, não sabemos se as pessoas estão fora do tempo de recuperação garantida, se hoje continuam a aumentar ou não. Aeroporto, o Sr. Primeiro-Ministro escolheu este tema para mostrar trabalho. O que é que aconteceu? Afinal, é necessária a avaliação do impacto ambiental que o Partido Socialista alentou. Os senhores foram muito campeões dos planos, das ideias, de tudo o que nos chegou ao fim. Fica feito o retrato do debate quinzenal, quer pela Gabriela Cabilhas, quer pelo Pedro Anastácio. Resta-me agradecer aos dois a presença neste Frente a Frente. Boa noite. Obrigada.